Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Então vamos lá, gente. Vamos continuar daqui, certo? Conforme o combinado. Muito bem. Gente, antes da gente continuar a deduzir outras fórmulas, vamos pensar um pouquinho a respeito dessa fórmula, que na verdade essa fórmula ela é mais simples de explicar o que eu vou tentar explicar agora, porque ela é a mesma coisa, tudo que eu vou explicar para essa é válido para essa também. Só que como tem o alfa no numerador e no denominador, fica mais difícil de entender o que eu vou explicar, tá? Então, essa fórmula é a mesma dessa daqui, só que ela é mais simples de entender o que a gente vai entender, tá? Que a gente vai tentar explicar aqui agora. Então, por enquanto, o tio trabalhou, nós deduzimos a fórmula de forma matemática, mas está muito abstrato, né? Você pega e fala assim, nossa, professor, tá, a lei de Ostwald é a relação matemática que existe entre a constante de equilíbrio do meu ácido e o grau de ionização, que é o alfa, né? Beleza, eu estou vendo aqui a lei matemática, eu consigo calcular, mas vamos pensar isso de uma forma mais concreta, tá muito abstrato do jeito que o tio colocou. Então, o que essa fórmula diz pra gente de maneira concreta? Ela diz uma coisa muito maluca, gente, que tem como você provar com seu aluno dentro do laboratório, que é o seguinte, ó, o Ka não é uma constante? Ó, K é constante. Constante significa que o valor não muda. Você concorda com o tio? Então, os Ks, eles são constantes, claro, desde que eu trabalhe sempre na mesma temperatura. K é função de temperatura. Então, se eu estou mantendo a temperatura, K é constante, certo? Se K é constante, significa que esse valor vezes esse dá sempre constante, né? Aí é que tá, né? O que diz a lei de Ostwald? Olha só que legal, se o valor dessa multiplicação é sempre constante, quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu aumentar a concentração de um determinado ácido, ou seja, se eu trabalhar com ácido muito concentrado, com baixa diluição de um ácido, para compensar, o meu alfa tem que ser pequeno. E aí é claro que esse não é diretamente proporcional, porque tem um quadrado aqui, né? Mas o fato é que o meu alfa é pequeno, né? De modo que essa multiplicação dê sempre o mesmo valor, né? À medida que eu vou diminuindo a minha concentração molar, ou seja, quando eu trabalho com ácidos muito diluídos, o que acontece com o meu alfa de modo que o valor dessa multiplicação dê sempre constante? O meu alfa tem que aumentar. Gente, qual que é o significado químico do meu alfa aumentar? O alfa não é o quanto que reagiu sobre o quanto que o total, não é o que reagiu sobre o total. Então, reagir implica em o ácido HX formar mais H+, e X-. Então, se há um aumento de alfa, quer dizer que há um aumento da reação, da quantidade de H+, de HX que reage. Portanto, há um aumento de íons, da formação de íons, né? E eu consigo provar isso experimentalmente com o nosso aluno, né? A gente consegue provar isso, é muito intuitivo, dá para provar isso no laboratório. Como é que o tio provava isso lá no ensino médio, né? Quando o tio ensinava a lei de Ostwald? Eu preparava uma solução de ácido acético, 50%, misturava 5 ml de ácido acético e 5 ml de água, né? Claro que não ficava separadinho assim, ficava misturado. Aí eu punha aquele equipamentinho que era assim, ó, era uma tábua, né, com uma lâmpada bem pequenininha e os pregos aqui fechando, tinha 2 preguinhos aqui fechando o circuito, tá? Isso aqui era ligado na tomada. Nossa, o tio desenha muito mal, né? Então, como é que funciona esse equipamentinho que serve para testar se o meio conduz eletricidade ou não? Esses 2 preguinhos, quando eu mergulhava eles na água, e se a substância era eletrolítica,
ou seja, tinha íons que conduziam eletricidade, a lâmpada acendia, né? Então, quando eu preparava uma solução 50% de ácido, 50% de água, ou seja, muito concentrado, ó, essa flechinha que estava em cima, o grau de ionização era baixo. E aí é muito legal, quando você liga isso aqui na tomada, a lâmpada fica fraquinha, ela acende bem devagarinho. Aí eu vinha aqui, jogava um pouquinho de água, ou seja, fazia uma diluição. Nesse momento que eu jogava um pouquinho de água, a concentração molar do ácido caía, né? E o alfa automaticamente ele aumentava, né? E aí é muito legal que você verifica que a lâmpada ela acende, ela acende de forma vibrante. Antes ela acendia bem fraquinho o filamento, e era aquela lâmpada de filamento, né? O filamento ele acendia, quase não acendia quando eu preparava a solução 50%. À medida que eu ia jogando água, essa lâmpada aumentava a intensidade de luz dela. Então é muito legal que essa lei de Ostwald, apesar da gente estar descrevendo fórmulas que serão úteis na resolução de exercícios, né? E apesar da gente estar descrevendo fórmulas que representam essa tal da lei de Ostwald, né? E a gente está trabalhando de forma abstrata, né? Dá para trazer isso para o concreto, para você entender o que está acontecendo, né? E aí, é claro que nesse momento até daria para a gente ficar pensando, se eu tivesse no presencial, daria para a gente demonstrar por que íons conduzem eletricidade, enfim, mas tentar desenvolver um modelo mecanizado aqui para você entender como é que funciona, o que acontece no anodo, no catodo, no cátion, no ânion, né? Enfim, mas não é o caso aqui, senão a gente fica viajando demais na maionese, né? Mas eu estou mostrando para vocês, eu acho que vocês que serão futuros professores, né? Quando você ensinar a lei de Ostwald lá no ensino médio, essa é uma experiência bastante interessante, né? Só para você demonstrar para o teu aluno que a lei de Ostwald ela é útil, né? Então, o que diz a lei de Ostwald? E aqui a gente está descrevendo ela matematicamente, né? Mas dá para pensar ela intuitivamente. Então, o que diz intuitivamente, concretamente a lei de Ostwald? Ela diz o seguinte, que à medida que eu trabalho com soluções mais diluídas, o meu grau de ionização aumenta, né? Eu formo mais H+, entendeu? Então eu vou formando mais H+, eu formo mais X-, né? À medida que eu vou diluindo a solução, eu vou formando mais íons, né? E aí, gente, é muito legal, né? Vamos parar para pensar. Por que quando eu faço a diluição, eu formo mais íons? Dá para pensar isso em termos de cinética, né? Em termos de choque de partículas. É muito legal. Então, vamos pensar, vamos viajar na maionese. Tá acabando a bateria do celular, tá? Se cortar o vídeo, você já sabe, é porque tá acabando. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma solução aquosa. Não, vamos fazer um outro desenho. Vamos virar essa folha aqui. Olha lá. Vamos fazer um desenho bem grande. Dá pra gente imaginar. Eu tenho aqui, ó, numa solução aquosa, eu tenho moléculas de HX que estão inteiras e nós temos H+ e X-, né? Então, tem aqui uma certa quantidade de HX no estado molecular, uma certa quantidade de íons H+ e uma certa quantidade de X-, de íons X-. Então, dá para representar esse equilíbrio químico por meio dessa reação, né? HX em equilíbrio químico com H+ e X-, certo? Muito bem. O que acontece? Por que quando eu faço a diluição, eu consigo formar mais íons? E aí o efeito disso dá para ser medido por meio de experimento. Acende mais a lâmpada.
Por que que isso acontece? Por causa do seguinte, ó, você concorda comigo que para essa reação ocorrer nesse sentido, não precisa haver choque. Hx simplesmente se quebra. Agora, para ocorrer a reação nesse sentido, precisa haver o choque de H+ e de X-, né? Então, se eu faço uma diluição, aumento a quantidade de água, ó, antes de aumentar a quantidade de água, eu tenho uma certa probabilidade de choque de H+ e X-, que representa, né, que dá uma certa velocidade V2 para cá, né? O que é o equilíbrio químico? É quando o V2 se equilibra com V1. Quando eu jogo água, essa V1 continua na mesma velocidade, mas V2, essa velocidade V2, ela é diminuída. Ó, e aí eu estou usando a flechinha menorzinha para mostrar que essa velocidade diminui. Por que que diminui? Porque como eu aumentei o espaço, eu diminui a probabilidade de choque de H+ e X-. Eles vão se chocar menos para formar essa estrutura, né? Então, essa velocidade continua a mesma e essa velocidade diminui. Então, se essa velocidade continua a mesma e essa diminui, eu desloco nesse sentido, ó. Eu formo mais essa estrutura e essa. Ó que legal, gente. Dá pra entender o conceito, né? Então, percebe? Vamos imaginar isso aqui como sendo uma sala de aula com pessoas batendo cabeça, né? Porque o choque efetivo precisa ter o bater de cabeças, né? Para ter o choque efetivo, para formar o produto, né? Se eu tenho uma sala pequena, esse cara tem maior probabilidade de bater a cabeça com esse para formar esse cara, né? Então, se eu aumento o tamanho da sala, a probabilidade desse choque ocorrer para formar isso diminui. É intuitivo isso. E a fórmula matemática, ela descreve esse fenômeno, né? É uma lei quadrada que está aqui para o alfa, tá? É bonito isso, né, gente? Muito legal. Tá claro? Muito bem, vamos continuar nossos argumentos. Daria pra gente brincar com isso aqui, ó, um tempão, mas a gente está no curso remoto, não dá para ficar viajando demais na maionese. Bom, vamos continuar? Eu vou desenhar essa fórmula, então, que serve para aminoácidos fracos, numa outra folha, porque a gente vai deduzir outras fórmulas, né, com o tio, que são extremamente úteis. Então, vou trazer ela aqui, ó. E se eu estou partindo dela, K é igual a alfa ao quadrado vezes M. Ó, essa fórmula ela é válida só para monoácidos fracos. Então, as próximas que eu vou deduzir aqui serão válidas apenas para monoácidos fracos, tá? Muito bem. Vamos isolar alfa? Então, isolando alfa vai ficar assim, ó. Alfa ao quadrado é igual a Ka. O M está multiplicando alfa, passa para lá dividindo. Certo? Muito bem. Então, vou reescrever assim, né? Alfa ao quadrado é igual a Ka dividido por M. Só troquei de lado, porque eu gosto da incógnita do lado esquerdo. Aí, isolando o alfa, né? Se eu aplicar a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar alfa, ou passar esse quadrado para lá como raiz, alfa é igual a raiz quadrada de Ka sobre a molaridade. E aí, essa raiz vem até aqui embaixo, né? Muito bem, essa daqui é uma outra fórmula útil para o nosso cotidiano. Para eu calcular o grau de ionização de um ácido, o grau de ionização de um ácido fraco é sempre a raiz quadrada da sua constante de equilíbrio dividido pela concentração inicial, certo? Então, essa fórmula também ela tem uma limitação. Ela só é aplicável para monoácidos fracos. Tá claro isso, gente? Então, é uma fórmula bem útil também. Muito bem. Vamos continuar então? Então, a partir dessa daqui, ó, vamos trazer ela para cá. Vai ficar assim. Alfa é igual a raiz quadrada de Ka dividido por M. Certo?
eu tenho uma igualdade aqui, não tem? Eu tenho uma balança, uma igualdade. Tudo que eu fizer dos dois lados da igualdade, eu não altero essa igualdade. Então, se eu quiser multiplicar esse lado pela concentração molar inicial do ácido, eu posso? Pode, desde que eu multiplique do outro lado também, ó. Estamos brincando de operar as fórmulas de maneira matemática. Então, apliquei, né, multipliquei os dois lados pela molaridade do ácido, pela concentração molar do ácido, que é a concentração inicial, certo? Professor, por que você fez isso? Porque uma coisa muito interessante vai aparecer, que é isso aqui, ó, que eu vou até colocar de azul, ó. Isso aqui nós já deduzimos lá atrás. O que é isso? Ah lá, alfa vezes a molaridade é a concentração de H+. Concentração de H+ é uma coisa que é muito importante, né? Que vai me dar o pH depois. Vocês já devem ter visto o pH lá no ensino médio. Se não viram, não tem problema. A gente vai rever essas coisas, tá? Mas, aqui, ó. A molaridade vezes o alfa, ó. Molaridade vezes alfa é a concentração de H+. Ó. Então, eu consigo uma outra fórmula bastante interessante. Então, para eu calcular a concentração